Olá, minha exploradora, meu explorador, tudo bem? Pronto para mais essa etapa? Aqui a gente só pode avançar, não pode retroceder jamais. Esse encontro de hoje, ele é muito especial, ele precisa de um pouco mais de tempo, vai precisar, sim, de muita reflexão, de você analisar situações na sua vida, comportamentos na sua vida. Eu vou te explicar como que vai funcionar, mas, sinceramente, eu preciso que depois você dê um tempo para avançar para a próxima aula, porque são informações, assim, um pouco mais profundas sobre seus condicionamentos, sobre a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E, portanto, gente, não dá para brincar. Você realmente tem que estar comprometido, tem que estar com bastante seriedade, paciência, lembra da virtude da paciência, e se observar. Mas, assim, observe, anote tudo, e depois, se for preciso, a gente retoma. Mas não pare. Dê um tempo para desenvolver a tarefa, para entender esse processo, essa parte do programa, mas não pare, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está lá no mundo comum, tá tudo certinho. Certinho não, né? Nem tudo está certinho, mas a gente está vivendo ali num mundo certamente cômodo, talvez. E aí a gente recebe o chamado, ou seja, a gente percebe que precisa haver uma mudança na vida da gente, que algo não está certo, que a gente precisa seguir, que a gente precisa buscar um novo caminho. Acontece que isso é algo muito novo e pode ser um pouco assustador. Entrar num mundo que você não conhece, avançar por terras antes não exploradas, pode nos assustar. E aí a gente pode cair naquelas armadilhas. Tá lembrado? Se não estiver, pausa o vídeo, vai lá, dá mais uma olhadinha, tenta identificar se alguma daquelas armadilhas já estão aí, tentando te impedir de seguir adiante. Veja bem, esse encontro de hoje é um encontro bastante profundo, é um encontro que você vai precisar de um pouco mais de tempo. Você tem que analisar, você tem que se observar, você tem que buscar na sua memória coisas que você costuma falar, ações que você costuma ter, coisas que você costuma acreditar e questionar. Será que é isso mesmo? Será que isso é real? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é um condicionamento que eu estou vivendo aqui? E você vai encontrar essas respostas se observando, se analisando, observando o passado, observando suas atitudes do presente e se identificando com alguns exemplos que eu vou te dar. Como na jornada do herói, ao se depararem com as possibilidades de deixar o mundo comum, muitos resistem ao chamado por medo, apego, culpa ou insegurança. Essa fase da rota de Cora representa esses desvios, esses obstáculos que surgem no caminho. Então, veja bem, toda trilha, toda caminhada vai ter desafios. Você vai se deparar em algum momento com algumas situações. Você pode se deparar com árvores caídas, rios, feras famintas, chuva forte, sol ardente. Você pode se deparar com tanta coisa. E isso pode te dar um pouco de medo, pode te dar insegurança, você pode começar a se questionar se realmente é melhor continuar avançando, melhor parar. Você pode sentir que não é merecedor, que não é merecedora de chegar no mundo desejado, no ponto de chegada que você tanto quer, por N motivos. E é aqui que a gente precisa estar muito atento às nossas resistências emocionais. Essas resistências, elas vêm do apego ao conforto, da hesitação levantada pela insegurança, pelas escolhas motivadas pela culpa e pelos atrasos induzidos pelo medo.
como eu falei. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente está sendo testado a todo momento, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Só que você consegue ir muito além, muito além. Não se dê satisfeito por pequenos passos. Os pequenos passos são, sim, importantes, mas não é a chegada, não é o caminho final. Tem que continuar caminhando. E para a gente vencer alguns obstáculos que foram colocados aqui na nossa frente e que podem nos levar a uma certa recusa do chamado, a gente vai estudar um pouquinho a terapia do esquema, que foi criado por Jeffrey Young. Eu acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele. Esses esquemas são 18 esquemas que são padrões emocionais e comportamentais problemáticos, formados na infância e repetidos ao longo da vida. Essa parte aqui da apostila, do material, leia com bastante atenção, aprenda mesmo. É muito importante para o seu autoconhecimento e para o seu autodesenvolvimento. Esses esquemas, né, esses padrões comportamentais problemáticos, ou seja, lembra da palavra condicionamento, que nos impede de ter uma elevação espiritual, de ter uma elevação mental, intelectual, tudo, nos relacionamentos. Esses esquemas influenciam como as pessoas interpretam o mundo e como reagem a determinadas situações. E são criados, né, eles são formados durante a nossa infância e adolescência. Na área da psicanálise, né, do qual sou formada também, a gente aprende muito sobre essa questão da infância, da adolescência, o quanto as experiências dessas fases influenciam toda a nossa vida. Mas aqui a gente vai se concentrar nesses 18 esquemas. Então, vamos lá. Algumas formas comuns de desenvolvimento dos esquemas segundo Young. Primeiro, frustração das necessidades básicas, ou seja, aquela criança que não recebe os cuidados necessários, que não recebe afeto, que não recebe lazer, que não recebe incentivo, às vezes não recebe nem assim uma alimentação adequada, não recebe uma higiene adequada, ela pode sim, e muito provavelmente vai desenvolver um esquema de privação emocional. Por quê? Porque ela vai passar a acreditar que as necessidades dela não são atendidas, e que isso é normal. Então, essa pessoa ela pode ficar muito receptiva a qualquer coisa, porque ela não tem expectativa boa em relação ao outro. O outro não vai atender às necessidades dela, ela não espera por isso, né? Traumas e abusos, experiências traumáticas do âmbito físico, emocional, sexual, são poderosos fatores que contribuem para a formação de esquemas. Deixa eu fazer aqui um comentário. Se você passou por algum abuso sexual, algum abuso psicológico, até físico, né? E sente que isso ainda é uma marca muito, muito, muito profunda, que te machuca muito, que você não consegue lidar com isso, que te leva a um estado de depressão, procure ajuda de um profissional, um bom psicólogo, uma boa psicóloga, que vai conseguir te ajudar, te orientar, um psiquiatra, um psicanalista. Procure ajuda terapêutica, tá? O processo, o nosso programa, Minha Jornada Seu Mapa, Rota de Cora, ele vai te ajudar bastante, ele vai, nossa, sua vida vai dar um salto, mas se você sentir ao final do programa que ainda não está forte o suficiente para ter a vida que você merece, não hesite em investir em você e procurar ainda mais ajuda, combinar?
Então, as crianças que sofreram abuso, geralmente, elas desenvolvem esquemas como desconfiança. Elas têm muito problema em confiar nas outras pessoas, porque eles estão sempre esperando que serão machucadas. Modelagem parental inadequada. Quando os pais são excessivamente críticos, controladores, perfeccionistas, a criança pode desenvolver esquema com padrões implacáveis, ou seja, nunca nada vai estar bom o suficiente. Por mais que ela faça, sempre vai achar que não está legal, que não está bom. Pais super protetores podem levar a criança a formar um esquema de dependência, de se sentir incompetente. Tipo, não adianta, tudo que eu faço não fica bom. Preciso fazer melhor, preciso fazer melhor. E isso pode travar muito a vida da gente. Experiências de rejeição ou abandono, como morte de um dos cuidadores, divórcio, ausência emocional, obviamente pode causar um esquema de abandono, de instabilidade, ou seja, hoje eu estou com você, mas eu não sei se eu vou ficar com você. Aliás, eu não sei se você vai ficar comigo, eu não sei se você vai me abandonar. A qualquer momento eu posso ser abandonado por você. A qualquer momento você vai me rejeitar. Ela não consegue confiar, sabe, nessa relação, se entregar totalmente, porque ela fica sempre achando que vai acabar perdendo aquela pessoa. A pessoa vai perder a carreira, né? Vai ser trocado por um outro funcionário, que a cabeça dela vai ser alguém melhor, simplesmente porque ela tem muito problema com rejeição. Superproteção ou falta de limites. Crianças que são muito mimadas, que não recebem limites claros, isso está muito frequente na sociedade. Elas podem crescer e se transformar em adultos com aquela sensação de que eles são demais, eles são incríveis, só eles são bons, que é a chamada grandiosidade, né? Ele não tem autocontrole. Por quê? Porque tudo que eu quero precisa ser atendido, e quando não é atendido, eu fico com raiva, eu brigo, eu grito, eu não tenho um equilíbrio emocional, eu não sei lidar com frustrações. Isso é muito importante. Comparações desfavoráveis. Se uma criança é comparada negativamente com constância, com os irmãos, com os coleguinhas, pode ser que ela venha a desenvolver um esquema que está associado ao fracasso, porque ela acredita que ela nunca vai ser capaz de alcançar o sucesso dos outros. Os outros sempre são melhores do que ela, por causa da comparação. Experiência de isolamento ou exclusão. Crianças que se sentem isoladas, que são rejeitadas por seus pares, seja na escola ou outras interações sociais nos parquinhos, né? Sabe aquela criança que é sempre colocadinha ali de lado? Pois é, pode desenvolver o esquema de isolamento e alienação, acreditando que não pertence a lugar nenhum, que são muito diferentes dos outros. Eu mesma, eu já passei muito por isso na escola, na infância, principalmente na adolescência. Nós tínhamos uma condição financeira muito ruim. Condição financeira, condição emocional, tudo. E as outras crianças meio que me deixavam mesmo assim, de lado, sabe? Porque eu não tinha as mochilas, os tênis, lápis de cor, então, assim, acabava sempre ficando meio de lado. E depois, na fase adulta, eu meio que continuei me isolando, sempre me deixando meio de lado, não querendo aparecer muito, por conta disso. Só um exemplo aqui para a gente poder entender e trabalhar junto. Identificação com os pais.
Muitos esquemas são formados através da imitação, através da observação e da imitação, como comportamentos e crenças disfuncionais. Uma criança que vê a mãe constantemente se sacrificar para atender as necessidades dos outros, seja do pai, né, do marido dela, ou dos outros filhos, ou de uma avó, ela vai crescer e ela pode sim imitar esse comportamento e colocar sempre seus interesses em segundo plano. Mensagem explícita ou implícita dos pais, aquelas frases, né, que a gente, infelizmente, acaba escutando muito por aí. Menino, você não faz nada certo. Ai, menina, cruza suas pernas, se comporta que nem menina, fica aí andando que nem moleque. Ou então, né, aquelas assim, mais... Aquelas frasezinhas assim, não tão claras, né? Ai, uma mãe comparando o filho com o outro, né? Mas você viu o filho da fulana, só tira notas boas, e você só tira notas ruins. Ai, o que eu fiz para Deus? Pai, mãe, né? Qualquer um, só estou dando exemplo aqui. Condições sociais e culturais, expectativas sociais e culturais também podem contribuir para o desenvolvimento de esquemas. Por exemplo, uma cultura que valoriza demais a aparência física pode vir, sim, vir a ser um problema. Olha, você é feio, você tem que ficar mais bonito, você tem que ficar mais magra, você tem que isso, você tem que aquilo. Esses padrões criam algumas crenças aí na nossa cabeça que depois é complicado. Pode bloquear muito da nossa vida. E aqui eu coloquei um esqueminha, né, para ficar mais fácil de você compreender como são criados os esquemas, desenvolvidos os esquemas. Frustração de necessidades básicas, traumas e abusos, modelagem parental, rejeição e abandono, comparações desfavoráveis, superproteção ou falta de limites, isolamento e exclusão, identificação com os pais, mensagens dos pais ou figuras de autoridade, condições sociais e culturais. Esses são os esquemas e como eles são formados. Agora eu vou dar também exemplos para vocês dos 18 esquemas. E aí, faça o seguinte, procure se identificar, tá? Vê aí, quais dessas frases você costuma repetir para você mesmo? Quais desses sentimentos você costuma sentir com frequência? Vai analisando direitinho, coloca aí uma observação, uma flechinha naqueles que você identificou, que são padrões que você costuma repetir. Tem que anotar, tem que botar no caderninho, tá? Se você não imprimiu, aí você escreve. Então, vamos lá. Abandono e estabilidade, o medo constante de ser abandonado. Aquela pessoa que vive repetindo. Ah, as pessoas sempre acabam me deixando. Não posso confiar que alguém vai ficar comigo para sempre. As pessoas sempre me abandonam. Desconfiança ou abuso. Expectativa que alguém sempre vai machucar ou enganar. As pessoas sempre me traem, sempre. É muito fácil me enganar. Sempre que eu confio, a pessoa me engana. Privação emocional, sentimento de que suas necessidades não são atendidas. Ninguém me escuta. Ninguém me entende. Eu sempre fico sozinha. Todo mundo sai, todo mundo me deixa. Eu sempre fico sozinha. Ninguém lembra de mim. Eu estou tentando deixar um pouco mais leve esse assunto, porque é um assunto muito profundo e pode ser muito doloroso. Mas é importante que você procure sim identificar, porque a conscientização vai fazer total diferença. Defeito ou vergonha, sentimento de ser inadequado. Ai, eu sempre vou falhar, eu não sou bom o suficiente. Se as pessoas soubessem quem sou eu, isso aqui é muito do sentimento
Síndrome do impostor, já ouviu falar? Se as pessoas me conhecessem bem, saberiam que eu não sou nada disso. É sim, isso é muita coisa. Isolamento social e alienação, sentir-se excluído, diferente dos outros. Sempre vou me sentir sozinho, sou diferente de todo mundo, queria ser igual aos outros. Dependência ou incompetência, crença de que não pode cuidar de si mesmo. Já ouviu aquela pessoa que diz assim, nossa, se fulano me deixar, eu morro. Se você não me ajudar, não vai dar certo, porque eu não dou conta. Esse tipo de afirmação, de crença. Vulnerabilidade ao perigo ou doença. Nossa, tem muito também. Pessoas que ficam sempre esperando que o pior vai acontecer. Está com uma dor de cabeça, já está achando que vai ter um derrame. Se está se sentindo mal, já pegou a doença da vez. Se vai pegar a estrada, meu Deus, já está esperando que vai acontecer uma tragédia. Gente, isso é muito perigoso. Não pode ter esse padrão de pensamento. A gente precisa muito se esforçar para não deixar isso acontecer. Emaranhamento, relacionamentos excessivamente dependentes. Eu não sei quem sou sem a presença de alguém. A minha felicidade depende do fulano. Sem o fulano eu não sou feliz. Aqui não é exatamente ser incapaz, mas é se sentir inferior, sentir que você não pode ser feliz sem o outro, que você depende daquele outro. Se anular totalmente, sabe? Fracasso, crença de que você vai falhar em tudo que você fizer. Ah, eu não dou conta, eu não sou capaz de fazer isso. Nunca vou ser bom o suficiente. Olha, eu tento, mas eu nunca vou ser bom que nem fulana. Subjugação, suprimir as próprias necessidades e emoções. Isso também é algo que acontece muito. As pessoas guardam para si o que elas sentem com medo da outra abandonar, sabe? Não, gente, quando a gente tem alguma coisa que não está nos agradando, o diálogo sempre é o mais, é o melhor meio. Não é ignorar, é dialogar para ficar melhor. Autossacrifício, dando prioridade aos outros do que a si mesmo. Busca de aprovação. Busca de aprovação nas redes sociais, quase 100%. Tá, 100% é muito, mas sei lá, 70%? Que quer estar ali naquele ambiente, não para aprender algo, para conhecer pessoas bacanas, mas para receber elogios, receber coraçõezinhos, fica louco quando alguém não comenta a foto. Negativismo, sempre esperar pelo pior, porque é o pior que vai acontecer mesmo. Sejamos otimistas, realistas, negativistas não. Inibição emocional, esconder os sentimentos, não falar se está com raiva, não falar se está feliz, não falar o que deseja do outro. Ai, se eu falar o que eu sinto, eu vou ter só problema. Não. Ai, eu vou ficar quieta porque eu não quero brigar. Tá, até um certo ponto, às vezes é melhor. Mas você não tem que guardar depois isso para você. Você tem que procurar conversar, dialogar. Padrões implacáveis, perfeccionismo excessivo e uma autocrítica. Você não precisa de inimigo, né? Grandiosidade, autocontrole insuficiente. A criança que foi mimada demais, que não tinha limites, que nunca obedeceu regras. Depois da fase adulta, tem que obedecer regra, e aí? Aí vai estacionar na vaga do idoso, porque quer ficar mais perto da entrada do supermercado, que pode, que eu sou melhor. Que essas regras não se aplicam a mim. Não, aplica sim, viu? E depois você vai ter muito problema com isso.
Autocontrole, autodisciplina insuficiente, dificuldades em tolerar frustrações ou manter metas a longo prazo. Lembra que a gente falou lá no início do programa? Começar e não terminar por N motivos, né? N razões. Simplesmente desistir porque não tem autodisciplina, porque acredita que não vai dar conta, porque começou a ficar difícil e não tem a garra suficiente para levar até o final as coisas que começam. E punição, crença de que as pessoas devem ser punidas por seus erros, os outros e você mesmo, o tempo todo. Nós precisamos de aprendizado, nós precisamos de pessoas que nos ensinem, que nos corrijam, nós precisamos corrigir a nós mesmos. Nós temos a possibilidade de ensinar outras pessoas a não cometer certos erros. Porém, essa coisa de ficar muito obcecado pela punição não traz nada de positivo. E quais são as estratégias propostas para trabalhar esses esquemas? Primeiro, a conscientização, que é o que a gente está fazendo, tomando contato com esses condicionamentos. Identificar as situações da infância ou da adolescência que formaram esses padrões e estão influenciando as nossas emoções. E desafiar esses pensamentos. Não, esses pensamentos não estão certos, eu não sou essa pessoa. Eu posso quebrar a qualquer momento esse padrão, e eu vou quebrar. Reviver experiências emocionais passadas, voltar no tempo, voltar naquela situação através de um exercício guiado por um profissional de psicologia. Isso aqui você não vai fazer sozinho, mas eu coloquei porque é uma forma e eu quero trazer esse conhecimento para você. Então, se você precisar de ajuda, existe ajuda. Os psicólogos podem te ajudar muito nessa questão. E desenvolver novas estratégias de enfrentamento, testar novas maneiras de agir. Então, quando aquele jovem mimado que não tinha regras estaciona na vaga do idoso, e agora ele toma conhecimento de que não, que existem regras, que regras precisam ser cumpridas, que ele não é melhor que os outros, que o Dharma é mais importante, né? Que as nossas decisões devem ser tomadas não para evitar a dor ou obter prazer, mas principalmente pelo senso do que é correto, do que é um dever. Quando ele se dá conta de tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra essa tendência dele. E ele vai dizer, não, eu vou mudar. Eu tenho a inclinação para fazer isso, mas eu sou muito capaz de mudar isso em mim. E é assim que a gente enfrenta esses esquemas e reprograma a nossa vida para algo muito melhor. Se dê um tempo aqui nesse encontro, leia com bastante calma, faça um exercício de procurar as situações que você passou, as repetições que ficam aí na sua cabeça, os sentimentos, e principalmente se esforce muito todo dia para vencer esse condicionamento, quebrar esse condicionamento, tá joia? E a gente se vê na próxima aula.